Olá, olá, tudo bom? Aqui é o Robert Ross e eu tenho hoje o privilégio de poder estar aqui com a Jamile Zani. A Jamile, ela é dentista, né? Ela tem especialidade em odontologia do trabalho, em ortodontia, né? Preventiva e implantes, né? Isso. E nós estamos hoje conversando aqui, por quê? Há um tempo atrás, algumas semanas atrás, a Jamile fez uma palestra sobre os benefícios e as vantagens e as características dos produtos da Glister, linha Glister, que é a nossa linha de cuidados bucais. E eu achei tão legal, tão interessante que ela gravou aquele dia e comentou com a gente aquele dia, que eu vim aqui no consultório dela, para conversar um pouco a respeito dessas características, dessa vantagem, de uma forma um pouco mais condensada, para que você pudesse ter acesso a essas informações. Eu acredito que realmente são bastante importantes para você. Tá bom? Então a gente vai conversar sobre os 3 produtos da Amway, da linha Glister, que são o creme dental, o enxaguante bucal e o spray refrescante bucal. Ok, então primeira relação, Jamile, primeira relação ao nosso creme dental. Primeiro dá um oi para os nossos espectadores, Boa tarde para vocês, sejam bem-vindos, que o que a gente possa conversar aqui possa ser de bom uso para todos em comum. Legal. Então, com relação à linha Glister, com relação especificamente ao nosso creme dental, naquele dia você comentou algumas características em relação ao creme dental. E uma delas era a questão do não desgaste do esmalte, a outra a questão do retardo ou anulação do metabolismo da placa bacteriana. E eu gostaria que conversasse um pouco com a gente sobre essas características, o que realmente acontece, o que você como profissional da área tem instrumentado, a questão da sensibilidade também, que várias pessoas têm comentado sobre isso. Sim, tem uma doutora Sonoda, que ela trabalhou no Japão. Mas eu me baseio no consultório, na parte clínica, o que acontece comigo aqui. Então, tudo eu vejo a parte clínica. Então, os meus pacientes têm uma diminuição enorme da quantidade de cárie, há um controle absoluto a nível gengival, porque para quem não sabe, a gengiva sadia não é aquela gengiva brilhante. É aquela gengiva que parece uma casquinha de laranja, assim, sabe? E eu comprovo, assim, com 15 dias de uso da Glister, que ela passa daquele estado de inchadinho para o estado de aspecto de casca de laranja sem sangramento. É comprovado no consultório, o paciente usa e eu dou esse tempo para ele usar para continuar o tratamento. Entendeu? E a nível de controle de placa, o que acontece? A própria escovação em si, a fricção, ela ajuda a remover o tártaro, Mas por que junta tão rápido esse tártaro? O tártaro ele junta rápido porque há um acúmulo de placa bacteriana e há um acúmulo de bactérias mesmo. Então elas vão se avolumando, e o Glister, o conjunto de tudo isso, eles realmente travam isso, eles diminuem a quantidade. Também não dá para ficar sem ir no dentista, sem fazer uma limpeza, uma tartarectomia, tem que fazer. Mas o controle é assim, nossa, é impressionante. Eu estou muito feliz com o uso do Glister no consultório. E é visível, o paciente vê, o paciente entende que é o melhor e acabou. Não tem muito assim, o que florear. É usar, o paciente usando, vendo eu mesmo explicando como seria a evolução do quadro clínico e ele percebendo na casa dele. E isso é o que vale. Tem clientes que têm comentado essa questão da sensibilidade. Muito. E não é uma coisa que a gente vê como prometido pela própria Amway, não está na proposta dela, mas a gente tem tido muitos depoimentos de pessoas que têm comentado isso, que tinham sensibilidade para ter. O que acontece? Por que existe esse resultado? Porque há uma remineralização do esmalte, Então, o que ela faz? Ela ajuda o esmalte, ela bloqueia os canalículos dentinários. O pessoal tem que entender assim, imagine um monte de canudinho junto, e aí você faz assim. Você olha do outro lado, você vê você vê a parede do outro lado através dos canudinhos. É assim que é o esmalte. Ele parece lisinho, mas ele é cheio de microfuros. Então,
aquilo ali, ele fica aberto, né? Então, o que acontece? Ele vem, ele remineraliza, ele vai colocando, remineralizando, ele vai remineralizando e vai passando a dor. Porque o que deixa doer é quando, por exemplo, você tem um dente, né? E a gengiva baixa, tá? Então ela expõe o colo do dente. O certo é ele estar aqui. Mas por escovação errada, por estresse, por fator genético, por fator hormonal, você vai escovando, ela vai abaixando. E aí dá aquela dor insuportável, que o paciente não aguenta tomar nada, ele não escova o dente direito, ele não consegue tomar um sorvete. Então, o que acontece? Há essa remineralização. Quando remineraliza, a dor vai embora. Entende? É assim que funciona. Não tem, tem outros produtos no mercado que realmente prometem isso. Eu testei todos, né? E nenhum comparável a nível de blister. Tanto para quem tem retração gengival, para pré-clareamento, né? Isso, você comentou comigo hoje sobre isso, né? Então, o clareamento, para quem nunca fez clareamento, você põe a plaquinha de clareamento, parece às vezes, dependendo da sua sensibilidade, parece que tem milhões de agulhinhas entrando. Começa devagarzinho, conforme você vai fazendo, aí a pessoa não aguenta e para o tratamento do clareamento. Entende? Tem pessoas que dormem com a placa, que esquecem, dormem com a plaquinha, no outro dia gritam de dor. Porque não tem essa remineralização. Ou por muitos fatores, né? Então, a blister, ela ajuda isso. Você usando alguns dias antes, um mês antes de um clareamento, você não sente dor. É absurdo assim, e é lindo, porque eu vejo um creme dental a nível de mercado muito mais vantajoso de se comprar, muito maior, com qualidades incríveis comparadas aos outros, né? E tendo que ser divulgado, para isso que a gente está aqui, né? Para fazer a diferença. Legal. Então, né, existe aquela questão também que a gente tem a tecnologia, né? Que é essa questão além do remineralizar, ele também não provoca o desgaste, né? Que a gente vê que quando a gente faz aquele teste com outras pastas do mercado, a gente vê que existe um desgaste do esmalte. Sim, aqui a Glister, ela possui uma sílica e a sílica dela é angulada. Então é como se você escovasse o dente com um creme hidratante. Então, em contrapartida com os outros que colocam materiais abrasivos fortes, e às vezes o paciente chega para mim e fala: nossa, quanto mais eu escovo os dentes, mais parece que vem cárie. Realmente porque ela vai tirando a camada de proteção do esmalte. Então a nossa sílica não. A nossa sílica, ela dá um polimento, ela ajuda a tirar aquela sujeirinha do café, sujeirinha né? Ela não clareia, né? Mas ela mantém bem o clareamento. Se você tiver mancha de cigarro leve, café e chá, ela realmente ajuda mesmo. Às vezes a pessoa fala: nossa, clareou muito. Clareou muito porque também ele escovou mais, porque às vezes ele escova uma vez. E eu falo: escova 3 vezes. E ele escovou 3 vezes com uma pasta que realmente dá um polimento bom, com essa sílica. Essa sílica é usada para alguns polimentos de finalização que nós temos, né? E ela realmente dá brilho. Então, quando você usa, né, você não tem esse desgaste e ainda tem o pré-polimento. Então, nesse pré-polimento é que vai saindo essas manchinhas, entendeu? E é muito lindo o que vai acontecer. Uma outra questão também que a gente sabe, aliás, você comentou, né, que já existem casos clínicos comprovados de pessoas que estavam já com início de cárie, né, e com a escovação a cada 3 horas, né, parece que existe uma anulação da ação da placa bacteriana. Funciona assim. Nós temos o xilitol. O xilitol, ele é um açúcar falso, né? Mas para a bactéria da cárie, tanto faz se é falso, se é verdadeiro, ela vai em cima. Tipo, ela identifica o açúcar e ela vai comer o açúcar. Então, na escovação, ela é jogada fora. É uma armadilhazinha o xilitol. Então, o que acontece? Eu já vi clinicamente, eu não tenho comprovado, porque a gente não bateu foto sobre isso.
mas cáries assim que você não olha no dente, de criança principalmente, você olha e fala, não, tá, parece que tem uma cárie, será que tem? E ela escova a cada 3 horas da manhã, ajuda, né? E daí 20 dias, um mês, aí começa a aparecer um risquinho escurinho no dentinho, ali. Aí então você olha e você vê que aquela é uma cárie, né, que a gente parada. O que acontece? A bactéria está ali e ela, entre aspas, ela some, ela morre, né? Então essa cárie, ela não é uma cárie, entende? Ela é uma, que a gente chama de, é um remanescente. Então, tanto é que a gente, quando a gente vai fazer uma restauração, se tem essa escurecimento durinho, a gente não tira, porque é um escurecimento bom do esmalte e não é cárie. Então eu percebi isso também. E há realmente uma diminuição bem grande da cárie, né? Por esse xilitol fazer essa armadilha e capturar a cárie e jogar fora. Entende? É simples assim, é um processo bem simples.